Um craque do Inter formado à base de pão, leite e muito talento. Um símbolo contra o racismo no Grêmio. Tô careca de saber que estamos falando do mesmo jogador. Tesourinha, que fez muitos gols e participou de jogadas em que a computação gráfica precisou entrar em campo para ajudar a explicar o lance. É o tipo da sorte, né? E os caras dizem, pá, o gol é famoso. Essa história começa no Carnaval de Porto Alegre no fim dos anos 30 e início dos anos 40, quando tesouras desfilavam nas ruas da capital. Os Tesouras eram um bloco de carnaval que tinha como um dos fundadores o padrasto de dois meninos, que tinham o apelido de Tesoura e Tesourinha. Por ele ser fundador dos Tesouras, levaram esses apelidos. O menino Tesoura diz uma linha da história que ele acabou morrendo porque ele deu uma cambalhota e acabou se ferindo gravemente. Foi levado para o hospital e não resistiu. Já o Tesourinha foi criado nos campos de várzea de Porto Alegre, numa região chamada de Ilhota, que fica entre a Avenida Ipiranga e Érico Veríssimo e a Praça Garibaldi. Ali também tinha o primeiro campo do Internacional. Tesourinha era um menino que jogava futebol de pé descalços e começou a chamar a atenção do Inter. Só que ele, com 18 anos, 17, 18 anos, também ajudava a mãe no trabalho de casa. A mãe dele lavava roupa e o Tesourinha entregava. Até o Tesourinha, numa entrevista muitos anos depois, falou sobre essa situação, que naquela época o futebol era diversão, o trabalho mesmo era outro. Ele ajudava a mãe a entregar roupa e o futebol era mais um entretenimento. Os jogadores de futebol naquela época trabalhavam. O futebol era mais um esporte, era um divertimento. A gente trabalhava e jogava futebol. A gente saía do serviço e vinha praticar o futebol. Com 17 para 18 anos, chega no Inter então Osmar Fortes Barcelos, o Tesourinha. É convidado para participar do time do Inter, mas lá por baixo, começa no time de aspirantes. Ele era muito franzino, magrinho, muito pobre, não tinha uma alimentação completa diária. O que o Inter faz? Começa a pagá-lo por comida. O Tesourinha tem livre acesso a uma padaria e por dia ele tem leite, pão e carne. É assim que Tesourinha é atraído para jogar no Internacional. O Tesourinha vai ganhando corpo, vai crescendo. O Tesourinha entrou muito bem no time na ponta esquerda, só que essa posição já tinha dono, era do Carlitos. Então o Tesourinha vai para a ponta direita, o Carlitos na ponta esquerda. E juntos eles enlouquecem os adversários. Fazem a jogada que deu nome a um gol muito diferente, chamado de gol do plano inclinado. Quem conta essa história é o próprio Carlitos. O Tesouro entrou pela ponta direita e deu uma centrada bem no meio da área. E o Nelson Adams, que era do Cruzeiro, ele foi puxar a bola para o meio do campo, ele pegou no bico da botina e ela cobriu o goleiro. E eu entrei na corrida. Quando eu cheguei dentro do gol, eu disse, pô, eu dei a bola. Então eu larguei o corpo para ver onde é que estava a bola e a bola me bateu na cabeça. É o tipo da sorte, né? E os caras dizem, pá, o gol é famoso. Eu digo, famoso nada, eu que caí lá dentro do campo lá e... Mas ficou Agora, o cara de sorte mesmo foi o fotógrafo, né? Que bateu, que ela pegou bem direitinho a bola na minha cabeça quando ia saindo. Só o Carlitos merece um episódio aqui, a gente vai preparar. Bom, o Tesourinha ele fez parte do time chamado de rolo compressor que passava por cima dos adversários. O Tesourinha conquistou 8 campeonatos gaúchos de 1940 a 1949, sendo 6 seguidos. O Tesourinha foi o primeiro atleta colorado a ser convocado para a seleção brasileira. Ele era comparado ao Garrincha. Para muitos, na época, Tesourinha foi melhor que o Garrincha. Bom, o Tesourinha ele foi eleito 2 vezes o melhor jogador da América. É como o D'Alessandro, que foi eleito o melhor jogador da América em 2010, e também o Luan do Grêmio em 2017. Flamengo, Palmeiras, São Paulo a todo custo tentavam contratar o Tesourinha sem sucesso, que seguia no Inter. Até que em 1950, depois de perder um clássico Grenal, Tesourinha e o Inter entenderam que era hora de desfazer esse casamento. Então o Inter vendeu para o Vasco da Gama o Tesourinha por um bom valor, também recebeu um jogador em troca,
recebeu parte de um amistoso que disputou com o Vasco. O Tesourinha fez uma boa carreira no Vasco da Gama, porque foi campeão carioca em 1950 e também tinha várias convocações para a seleção brasileira. Estamos falando de 1950, ano do quê? A primeira Copa do Mundo no Brasil, Maracanã construído para receber a Copa, até o estádio Eucaliptus recebeu partidas deste Mundial. Só que o que aconteceu? O Tesourinha não vinha jogando bem e o técnico da seleção, o Flávio Costa, mandou chamar o médico e disse o seguinte: vai lá e pergunta por que o Tesourinha está jogando desse jeito, ele não joga assim. O médico foi lá e conversou com o Tesourinha. Tesourinha estava jogando machucado. Ele não queria revelar que estava com um problema no joelho, um problema de menisco, que na época deixava o jogador fora por muito tempo. Hoje em dia, com 1, 2 semanas, está tudo resolvido. E o Tesourinha estava escondendo a lesão, porque ele queria participar da Copa do Mundo, era um dos melhores jogadores da seleção brasileira. Ele foi eleito 2 vezes o melhor jogador da América. Só entre a gente, eu tô careca de saber que se o Brasil tivesse o Tesourinha na Copa de 1950, não teria aquela derrota para o Uruguai e o Maracanaço. Sabe outra coisa que eu tô careca de saber? É que se o Tesourinha na época usasse as palmilhas do laboratório do pé, ele não teria tanto impacto no joelho e poderia ter jogado aquele Mundial. Rapidinho, sabe o que são essas cores aqui da palmilha? São os níveis de dureza, cada cor tem um nível de dureza. Cada pé tem a sua história e serve para corrigir vários problemas na pisada, na caminhada. E que tal ter a bola de 1950, a réplica? Aí isso é para poucos, viu gente? Mas a Ludwig faz réplicas de bolas de futebol. Uma delas é a réplica da Copa de 1950, igualzinha que foi usada no Maracanã, couro de verdade. Essa bola aqui, se pegar chuva, pesa mais de 1 quilo. É feita com o mesmo material da época. É uma réplica, praticamente igualzinha. É um grande presente para você dar para um amigo, né? Ficar com você, colocar na sala. Tá aqui, ó. A Ludwig é uma empresa familiar de bom princípio. Eles fazem um trabalho manual com essas bolas aqui. É a maior exportadora de bolas do Rio Grande do Sul. É, a Ludwig. Ó, bacana essa bola aqui, você pode encontrar na pré-venda do WhatsApp. Vou colocar o telefone aqui, você entra em contato, tem Instagram, tem site, todas as informações. A carreira de Tesourinha se aproximava do fim, mas ele ainda escreveria uma página importante na história do futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ele voltou para Porto Alegre depois da lesão no Vasco da Gama. Ele tentou jogar novamente no Inter, só que o Inter não fez esse convite, o Tesourinha ficou um pouco magoado, e aí quem foi bater na porta dele foi o rival Grêmio, que tinha uma ideia especial para o Tesourinha. O Tesourinha no primeiro momento recuou, achou que não deveria jogar no rival Grêmio, que ia manchar a história dele no Inter, mas a família e os amigos deram uma sacudida nele. Tesourinha, tu não tá podendo, né, negar um convite do Grêmio, eles vão pagar bem, vai lá. E o Tesourinha foi. E começa a escrever uma história no tricolor muito mais fora de campo. Mas antes de anunciar o Tesourinha, o Grêmio precisou agir politicamente nos bastidores do clube. Não era uma contratação tão fácil e a gente vai ver isso nos jornais da época. Correio do Povo, 6 de março de 1952. A diretoria do Grêmio Futebol Porto-Alegrense vem trazer ao conhecimento de seus associados e simpatizantes que, por decisão unânime, resolveu tornar insubsistente a norma que vinha sendo seguida de não incluir atletas de cor em sua representação de futebol. A vinda do Tesourinha para o Grêmio em 1952 fazia parte de um plano do Grêmio de deixar o time mais popular, mais perto do povo, algo que o rival já vinha fazendo. O Grêmio queria contar com atletas negros dentro de campo e com torcedores negros na arquibancada. O jornalista Léo Gershman fez um livro muito bacana que eu recomendo a leitura, chamado Somos Todos Azuis, Pretos e Brancos, onde ele traz relatos de jogadores negros do Grêmio que passaram pelo clube antes do Tesourinha. Inclusive tem uma foto lá de 1926. Outro material que eu indico a leitura são os artigos do Observatório da Discriminação Racial, que traz textos e histórias bem importantes
sobre a história do racismo no futebol do Rio Grande do Sul, a história da Liga da Canela Preta, onde os negros criaram essa liga para poder jogar futebol, já que os clubes não aceitavam jogadores negros, somente brancos. O racismo era muito presente no futebol do Rio Grande do Sul, assim como em todo o Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Algo curioso nessa passagem do Tesourinha pelo Grêmio. Ele fez 120 jogos, fez 41 gols, nunca fez gol contra o Internacional. Em 1955, Tesourinha sai do Grêmio já com o joelho praticamente arrebentado, ainda joga algum período no Nacional, time de Porto Alegre, e depois acaba se aposentando. Em 1969, tem a despedida do Estádio dos Eucaliptos, a primeira casa do Inter. O Tesourinha é convidado para participar. Ele entra nos minutos finais de um amistoso contra o Rio Grande. O Tesourinha faz parte daquele jogo e tem uma imagem muito marcante, que é o Tesourinha, após o jogo, recolhendo a rede de uma das goleiras, cortando como uma tesoura a rede do Estádio dos Eucaliptos para levar para casa como recordação. Tesourinha que sempre fez parte da história do Inter, essa passagem pelo Grêmio que é simbólica, mas claro que toda a história dele, marcante, está no Inter. Tesourinha foi um jogador espetacular, comparado ao Garrincha, foi 2 vezes eleito o melhor da América, fez muitos gols, participou do rolo compressor e tem toda a sua história no Colorado. Em 1988, em Porto Alegre, Tesourinha dá nome a um ginásio que fica na Avenida Érico Veríssimo, perto da região da Ilhota, onde o Tesourinha nasceu, cresceu e criou a sua história. A gente fica por aqui, te inscreva no canal, dá like, alerta o sininho, obrigado pela tua participação. Tem uma sugestão de quem tu quer que a gente conte a história? Manda no e-mail, manda no Instagram, no TikTok, que a gente vai atrás para apurar as informações e resumir essa história de uma maneira leve, de uma maneira divertida, para que tu possas cada vez mais conhecer a história dos teus ídolos, dos jogadores de Grêmio, do Inter, do interior. Valeu? Tô careca de saber que a gente tá junto. Obrigado!